uma frase do C.S. Lewis que eu gosto, dentre tantas, né? Diz o seguinte no livro Evangelho Puro e Simples: os seres humanos são portadores de Cristo para outros seres humanos. C.S. Lewis vai trabalhar a ideia de que nós somos algo que traz em si como um vaso, um perfume, uma essência, algo que é transformador. Por isso que nós, à medida em que caminhamos, né, na trajetória da nossa vida, temos em nós a condição de compartilhar deste conteúdo que é transformador. Isso me lembra um filme, provavelmente muita gente aqui já assistiu, principalmente na fase que nós estamos vivendo, chamado Contágio, é o nome do filme, com Matt Damon. O Matt Damon é um personagem, ou um ator, né, muito interessante, porque ele sempre é o Matt Damon. Todo filme do Matt Damon, ele é o Matt Damon. Ele não é alguém que está sempre interpretando e virando outros personagens, é sempre ele no filme, então é muito fácil de identificar. Mas no filme Contágio é sobre uma pandemia mundial, um vírus terrível que leva as pessoas à morte. E ele, no filme, nas primeiras cenas, né, é um dos primeiros a ser afetado pela pandemia, porque a esposa e os filhos morrem bem rápido assim. Sei quem viu esse filme lembra da cena. A esposa começa a passar mal, vai internada e os meninos também morrem. E o filme vai desenrolando, tem outros personagens, mas o Matt Damon ele fica meio perdido naquela história toda. E no final você começa a perceber que ele era quem tinha a cura para a pandemia, porque ele era imune. Havia em Matt Damon, né, o ator interpretando ali, naturalmente uma imunidade contra toda aquela doença. Por que eu estou trazendo esse filme à tona? Porque é mais ou menos isso que C.S. Lewis está dizendo. Nós somos portadores da cura. Nós somos portadores de um evangelho que cura as pessoas, que salva as pessoas, que transforma as pessoas e que impede a morte delas, espiritual. Por isso convido você, com esse pano de fundo, nessa perspectiva, lê comigo a parte B do capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: tu, porém, tens observado minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas escrituras, sagradas letras em algumas versões, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Pois então, nós vimos semana passada a lista terrível que Paulo escreve, né, no início do capítulo 3, sobre os homens maus, sobre aqueles que têm o discurso da religiosidade, mas no seu íntimo, o seu Deus é o próprio umbigo, o seu Deus é o próprio ego. Depois de Paulo falar bastante desse tipo de pessoa, que não irão muito longe, né, porque a sua destruição é certa, ele vira agora para Timóteo e diz: tu, porém, óbvio que a expressão aqui em português já dá para percebermos que no idioma original em que Paulo escreveu, o grego, ele está fazendo uma diferenciação desses homens
desses falsos mestres, desses ladrões da glória de Deus, e Timóteo. Tu, porém, você, Timóteo, é diferente de todos estes. E ele vai trazer aqui alguns detalhes bem interessantes, porque ele fala: tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições, aflições, que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Eu poderia pregar aqui, na verdade, só no versículo 10, né? Mas ele fala do procedimento dele, porque Timóteo o conhecia. Ele fala da doutrina que ele vai, na continuação do texto, pedir para Timóteo permanecer. Ele fala da paciência que ele teve com muitos que eram pessoas destrutivas, né? Pessoas que traziam problema. Amor e paciência em Paulo e perseverança estão sempre interligados, né? Mas ele fala também para Timóteo como se Timóteo conhecesse estes episódios no versículo 11 descritos, que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. E eu vou só fazer aqui uma observação, que essas coisas que se deram com Paulo nessas cidades aconteceu na primeira viagem missionária de Paulo, e Timóteo não estava com ele. Timóteo ainda não era um discípulo de Paulo, não era ainda um cristão. Então parece que Paulo, quando fala com Timóteo, ele insere Timóteo como conhecedor desses acontecimentos. Tu, porém, Timóteo, tem percebido a minha vida, não é? E as minhas perseguições. Então ele cita aqui estas cidades. Muitos eruditos, né, muitos comentaristas vão dizer que provavelmente Timóteo, como um filho de judeu, não é? Sua mãe, sua avó eram judias, letrado nas escrituras do Antigo Testamento, como ele mesmo vai dizer, provavelmente viu todos esses acontecimentos, porque era tudo muito próximo ali. Inclusive a última citação de Paulo, que é Listra, a cidade de Listra. Eu vou só relembrar aqui mais ou menos, de maneira bem resumida, o que aconteceu em cada cidade. Em Antioquia, não sei se vocês lembram, Paulo vai ser expulso da cidade. Ele vai ter que ir embora e é expulso pelos judeus de lá. Em Icônio, Paulo vai ser perseguido a ponto de ter que fugir escondido dentro de um cesto. Vocês lembram disso? Quem lê o livro de Atos sabe desses acontecimentos, né? Ele ali corre risco de morte, está escondido, né? Os cristãos ali não deixam Paulo botar a cara dele lá a tapa, porque provavelmente ele ia ser apedrejado ou algo do tipo. Então ele foge escondido em um cesto descido pelo muro. E o acontecimento em Listra, que é onde muitos insistem que provavelmente Timóteo se converte ali, que é o acontecimento, eu acho, mais interessante dessas citações. Paulo vai pregar ali em Listra, e os judaizantes, né, que eram judeus ali, que ficavam perseguindo Paulo o tempo todo, vão inflamar ali a multidão, a ponto dessas pessoas apedrejarem Paulo até a morte. É assim que o texto fala lá. Ele é apedrejado até a morte, arrastado para fora da cidade e abandonado lá. O texto, na verdade, em Atos, ele não é muito claro sobre o que aconteceu com Paulo, porque diz que depois que ele estava lá abandonado, fora da cidade, apedrejado, os discípulos o circulam, né? Ali ficam ao redor de Paulo, que levanta. A gente não sabe se lá houve um milagre e Paulo estava morto e ressuscitou, não sabemos, ou se ele estava inconsciente e naquele momento então voltou a sua consciência e ele se levanta. Mas o que mais marca este episódio é que Paulo, depois de se levantar, ele volta para a cidade. Apedrejaram o cara até a ponto de acharem que ele estava morto, retiraram ele da cidade, e quando ele recobra, provavelmente todo arrebentado, ele volta para a cidade por causa dos novos convertidos. E pode ser, dizem, né, os comentaristas, que Timóteo tenha visto tudo isso, tenha visto realmente esses acontecimentos a ponto de isso mexer com ele, e então
à medida em que ele vai conhecendo o apóstolo Paulo e as pregações e a exposição de Paulo do Antigo Testamento, Timóteo, como um judeu que era, vai então compreender, ser convencido de que Jesus era o Messias. Mas qual é o ponto de Paulo aqui? Timóteo, tu me conhece. Paulo está dizendo, como nós vimos 30 anos depois disso aqui, está preso, está condenado à morte numa masmorra romana, escura, fria, sem nenhum tipo de tratamento, por menos humano que seja. Então ele olha para Timóteo e diz: você me conhece, Timóteo, você viu todas essas coisas, você acompanhou todas essas coisas. E ele vai dizer para Timóteo: na verdade, Timóteo, versículo 12, todos os que querem viver uma vida piedosa, a sua versão provavelmente tem uma outra palavra, se não for igual a minha, religiosa, devota, porque a palavra no grego é eusébios, e eusébios pode ser traduzido como caridade, como devoção, como piedade, mas a melhor tradução realmente é ser devoto. É como se ele estivesse dizendo, na verdade, todos os que querem viver uma vida devotada a Cristo irão padecer perseguições, mas os homens maus, e esses homens maus quem são? São os falsos mestres, são os que estavam na igreja arrumando problema, ensinando coisas erradas, entrando na casa das mulheres, mulherinhas, né, como Paulo fala, para ensinar todo tipo de doutrina estranha. Esses são os homens maus. Paulo não está mudando aqui a sua referência. Esses continuam enganando e sendo enganados, porque esses aqui, na verdade, não vivem aquilo que falam, eles não vivem aquilo que ensinam, aquilo que pregam, eles enganam, eles são fraudulentos. A palavra aqui para mais os homens maus e impostores é goés, é alguém fraudulento mesmo, que vive de mentir e de iludir as pessoas. Esses irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O ponto é que as cicatrizes de Paulo, isso é muito marcante aqui, e Paulo vai dizer isso em outro momento, são as suas credenciais. Entende o que Paulo está falando? Timóteo, tu me conhece, você conhece a minha vida, você sabe o que aconteceu comigo. E ele vai dizer depois sobre o meu ensino, o conteúdo que Paulo ensinou a Timóteo, ensinou por onde passou, não era fruto de um conhecimento meramente intelectual, era fruto de um conhecimento construído à medida em que ele ia tendo experiência com Deus, avançando, pregando o evangelho. Ele ia construindo realmente uma teologia extremamente prática. Mas o ponto é que ele diz para Timóteo: não se iluda, aquele que quer ter uma vida devota vai padecer perseguições. Esse é o ponto. Eu falei em outro momento, Paulo vai falar das suas cicatrizes aos Gálatas, né? Quando a sua apostolicidade, né, é questionada, caminhando para o final da carta, ele fala: quanto ao mais, não me aborreçais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Essa é a carteirada de Paulo aqui. Não que ele estivesse aqui tentando, né, elevar o seu status ou fazendo propaganda de si mesmo, mas Timóteo sabia quem ele era por causa justamente da trajetória de Paulo. E aí, no final da história, qual o sentido desse texto para nós, senão o fato de que Paulo está falando não só para Timóteo, mas para a igreja hoje, que aquele que quiser ter uma vida de devoção a Cristo vai sofrer perseguição, vai ser perseguido. Por que vai ser perseguido? Porque nós não negociamos, porque nós não cedemos, porque nós não abrimos mão do conteúdo revelado por Deus aos apóstolos através de Jesus, porque nós realmente não estamos dispostos a andar na mesma mão em que o mundo anda, em que a cultura anda, em que a política anda, seja lá o que for, a pauta anda. Por isso que vamos sofrer perseguições. Na verdade, a perseguição vem quando o outro não consegue nos convencer do contrário, porque convenhamos, o discurso normalmente não é, no primeiro momento, de cravar a gente numa cruz. O discurso é de tentar fazer com que a gente modifique algumas coisas, ceda em alguns momentos. A luta hoje não é para fechar a igreja, não é.
Longe disso. Na verdade, como já foi tanto dito aqui desse púlpito, o tempo em que nós vivemos é um tempo panteísta, não é? É ecumênico, é tudo junto, em nome do amor, né? Ainda que esse tipo de amor careça de uma definição mais acurada, mas o que chamam de amor hoje é uma tolerância religiosa, que não só é uma tolerância se tratando de respeito, mas é uma simbiose de todos os credos. Ninguém quer fechar a igreja. É muito fácil você viver uma vida sem nenhum tipo de transtorno, sem nenhum tipo de incômodo, se você ceder, se você concordar, se você abrir mão de alguns pequenos detalhes. Mas se você não fizer isso, aí a coisa fica ruim. Se você não abrir mão das escrituras de maneira literal, né? E quando eu falo literal, eu falo interpretação apostólica, doutrina apostólica. Se você não abrir mão dos princípios morais, dos princípios objetivos ensinados pela Bíblia como a verdade absoluta de que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, pecadores, que estávamos realmente caminhando para a destruição, se nós não abrirmos mão da narrativa principal aqui, encontrada no primeiro discurso, ou a primeira pregação evangelística, né, do Novo Testamento, a pregação do próprio Pedro, Jesus é o Filho de Deus, vocês crucificaram o Filho de Deus, vocês são pecadores e estão condenados, a ponto das pessoas dizerem depois: o que faremos nós então? Humilhai-vos e sede batizado. A mensagem é a mesma. Se a gente insiste, como Paulo está falando, aí você vai ter problema, aí eu vou ter problema, aí a gente vai padecer perseguição. O discurso é óbvio, não é que a gente tem que ficar atrás de perseguição, como alguns mártires do segundo século. Pasmem vocês, já houve um momento da igreja que as pessoas iam de boa vontade para a fogueira. Era uma coisa esquisita, mas morrer queimado era status. E não era, o cara não estava indo por Cristo. A coisa mais louca é pensar nesse tipo de coisa, né? Mas isso aconteceu mesmo. Qualquer livro de história sobre a história do cristianismo, você vai ver isso. Eles começaram a morrer porque eles achavam que aquilo era o máximo. Ser martirizado, virar um referencial, um santo, alguma coisa assim. Não é esse tipo de coisa que Paulo está falando. Mas ele está falando que o tipo de trajetória que ele teve, esse testemunho agressivo, permitam-me aqui reinterpretar a palavra agressiva, ousada, né? Testemunho ousado, agressivo, em movimento, avante, é que causou a perseguição de Paulo. Ele poderia ter administrado isso, né? E ter, quem sabe, vivido um evangelho da boa vizinhança. Os judeus não iam encher tanto, não. Se ficasse um negocinho ali, como a igreja em Jerusalém, por exemplo, não foi tão perseguida. Vocês sabem disso, né? A igreja em Jerusalém, ela no início, né? Assim que Jesus morre, ressuscita, os apóstolos ficam, até padeceu alguma coisa. Mas depois os judeus começaram a se converter, se tornaram judeus cristãos zelosos, como o próprio Tiago vai dizer, orientando a Paulo para ir para o templo fazer o voto. A igreja não era mais incomodada. Eles estavam vivendo uma espécie de judaísmo cristão. Era o cristianismo judaizante, com circuncisão, guarda de sábado, algumas coisas a gente fica, algumas coisas a gente não abre mão, que Jesus é o Messias, e a igreja ficou de boa. Mas Paulo não. Paulo começou a insistir que os gentios não deveriam ser circuncidados, que os gentios não precisavam guardar o sábado nem viver daquela dieta judaica. Isso começou a trazer problema para ele. O problema da perseguição do Paulo é um pouco pior do que a perseguição que ele está falando para Timóteo, que foi totalmente religiosa. A própria igreja de Jerusalém prendeu Paulo. Por quê? Porque ele não se calou, porque ele não negociou. Por isso que ele está falando aqui justamente da sua trajetória, das suas cicatrizes, das suas credenciais. Porque aquele que viver uma vida de devoção, e o que é devoção, gente? Devoção é, na verdade, viver para aquilo, né? Hoje a palavra é até mal usada, devoto de um santo qualquer desse, aí o cara
é como escolher um time de futebol, né? Ele escolhe um santo e fala que é devoto. A palavra no original aqui, Eusébios, ou Eusébia, ela significa, na verdade, uma entrega total àquilo, né? Viver para aquilo. Aquele que quer viver uma vida devota, Eusébios, sobre Jesus, ele vai ter automaticamente essa motivação enérgica, em movimento, agressiva, como eu falei, de realmente confrontar aquilo que está errado, e por isso vai sofrer perseguição. Eu não vou fazer uma pergunta: você está sendo perseguido? Eu espero que não, eu nem quero que você seja, e também não quero ser perseguido por ninguém. Mas uma pergunta é necessária: a gente realmente está interessado, e é o nosso alvo, viver uma vida de testemunho como essa de Paulo? Não só de se defender, porque a gente vai caminhar no texto e há uma tendência a interpretar o texto assim, se defender, ficar aqui, a igreja se defendendo o tempo todo. Eu acho que isso vai ter um momento que vai ter que acontecer, né? Quando a gente for perseguido de um jeito que não vai ter para quem falar mais nada, a não ser se esconder ou morrer. Aí sim, vai ser uma vida de correria e de fuga. Mas em Paulo aqui ainda não. A perseguição dele é perseguição porque ele fala, porque ele ousa, porque ele avança. E o nosso testemunho deve ser esse. Testemunho não de crentes que defendem, né, a igreja em Timbó, que prega o evangelho da Bíblia direitinho, bonitinho, mas que não ousa em nada, que não tem cicatriz em nada porque não está disposta. Isso também, no final da história, é andar no gelo e patinar. Como ele vai continuar falando? Percebam só, 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Uma pergunta que nasce aqui no 14 é: de quem Paulo está falando? Porque ele fala para Timóteo permanecer. A palavra é menor, não é menor, não é? Menor, no sentido, e o sentido do grego é se manter firme, né? Como alguém que está ali com uma base formada ali, permanece, né? Não deslize nem para a esquerda nem para a direita, mas fique firme. Ele fala, permanece naquilo que aprendeste. Ele está falando, óbvio, da doutrina, né, sobre Jesus ser o Messias, o Filho de Deus, do pecado, da salvação. Ele fala, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, que é Jesus. Timóteo foi inteirado acerca do conhecimento que ele tinha no Antigo Testamento, apontar para o Jesus, o Messias. Ele deve permanecer nisso, e todo o corpo doutrinário que ele aprendeu. Ele fala, sabendo de quem o tens aprendido. E aqui, de quem que Paulo está falando? De quem que Timóteo aprendeu? Isso é de Jesus? Não, Paulo está falando dele mesmo. Permanece, né, naquilo que você aprendeu e foi convencido, inteirado, foi convencido, o corpo doutrinado, sabendo de quem o tens aprendido. Por que ele fala isso? Imagina se eu falasse assim, Rogério permanece, né, na doutrina que foi ensinado para você, porque você sabe de quem você aprendeu, e você aprendeu de mim. Por que eu falaria isso? Por que Paulo? Porque você sabe de quem? Porque Paulo tem uma trajetória, ele está fazendo essa comparação com os falsos aqui. Ele tem uma trajetória, ele está preso, vai morrer, e ele fala assim, Timóteo, você sabe de quem você aprendeu? Você não aprendeu de alguém que é um mestre intelectual enfiado em uma biblioteca? Não é desse, não é discurso. Falei disso um pouco semana passada. Não é discurso, não são proposições, é a vida. Você sabe de quem você ensinou, de quem você aprendeu. Você não aprendeu de um cara que chegou aqui e falou, olha, X mais Y. Você aprendeu de um cara que viveu para isso. Embora esse discurso seja para a gente, né, um pouco estranho, Paulo está bem assim, se exaltando. O alvo dele não é ele, é Timóteo. É Timóteo. Tu me conhece, Timóteo, tu sabe o que eu vivi, então permanece. E não se iluda, vai haver perseguição se você quiser viver uma vida assim. E ele vai dizer mais, né? No versículo 15: pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus. Se no primeiro momento ele diz para Timóteo
que Timóteo precisa ser diferente dos outros, né? Porque ele tem observado de perto, né? A palavra eu nem falei, parakolouten, não é só observar, mas acompanhado, né? Junto, como um discípulo ali que conhece o seu mestre. No segundo momento ele fala, permanece, vai vir a perseguição, vai vir prisão, como aconteceu comigo, mas permanece, não ceda, porque você bem sabe que tudo aquilo que você aprendeu na sua infância, aquilo que foi ensinado para você, faz sentido agora. Por quê, né? Paulo está dizendo isso, fala sobre a salvação que foi ensinado através das sagradas letras. As sagradas letras aqui na verdade, o Antigo Testamento, né? Timóteo, ele vem de uma família por parte da mãe de judeus, e ele foi, como toda criança judaica, educado nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento. Então Timóteo conhecia o Antigo Testamento. E como Paulo fala para ele que permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado ou convencido, ele entendeu, com o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, através da vida de Paulo e pregação de Paulo, que Jesus era o Messias que haveria de vir. É isso que está acontecendo aqui. Permanece naquilo que você aprendeu, porque desde criança, e aqui quem sabe, embora não seja o nosso ponto, tem uma alusão realmente na educação, no caminho que a gente deve realmente orientar os nossos filhos a seguirem. Não é o ponto principal aqui, mas realmente existe isso. Timóteo é alguém aqui que a gente sabe está sendo convocado por Paulo, não só para ter coragem e avançar, mas para continuar aquilo que Paulo começou, porque ele vai morrer, né? O final, o capítulo 4 é assim: eu estou derramando a minha vida como libação e agora está com vocês. Mas ao mesmo tempo existe esse elemento do trabalho da mãe e da avó de Timóteo, de ter orientado os filhos, ou o filho, o neto, de ter realmente educado ele no conhecimento das Sagradas Escrituras, que estão fazendo diferença agora. E, interessantemente, né, a gente lá em casa tem lido um livrinho de história do Antigo e do Novo Testamento para o Luca. São histórias bem curtinhas assim, com uma gravura, né? A Lidiane comprou, eu acho, né? Ganhou. E aí o Luca é uma coisa interessante, ele gosta muito de história de monstro, né? De tiro, pancadaria e explosão, é isso que ele gosta. E no início, quando a gente falava das histórias da Bíblia, ele não se sentia interessado. Ele até reclamava, né? Ele nem queria chamar Jesus pelo nome, ele falava o homem da mão furada. O homem da mão furada. Depois desse livreto, a Lidiane começou a contar, né? E a gente intercala. Agora ele traz o livretinho para a gente contar a história para ele. E anteontem, na verdade, acho que ontem não teve a historinha, né? Que ele estava de castigo, né? Não teve a historinha. Mas ele brigou, porque não teve a historinha, né? Ele ficou bravo. Eu contei a história, né? Antes do castigo, o castigo foi depois. Eu contei antes, sim. E foi a história da morte de Jesus, né? A crucificação. E aí eu estava lendo para ele, né? Que o livro dizia que botaram Jesus na cruz, bateram nele e tal. E ele ficou assim: por que fizeram isso? Eu falei: porque eles eram maus. E ele ficou assim: eles eram muito maus, né? Porque eles furaram o pé também, né? Aí mostrou o pezinho, furaram a mão, bateram muito forte. Eu falei: porque atravessou a mãozinha lá e prendeu na cruz. Ele ficou meio assim, né? Pensando, provavelmente estava imaginando no universozinho dele de criança lá. Mas a história avança, e aí fala que Jesus ressuscita dos mortos. Aí ele: caramba, né? Ficou assim: caramba. Eu falei: ele ressuscitou, ele estava morto e ficou vivo de novo. Caramba! Ele já ouviu isso, gente, mas ele deve ter dado a mínima, não prestou atenção. Agora estava prestando. Eu fiquei pensando assim, falei: cara, como uma coisinha tão singela vai fazer tanta diferença? Vai fazer tanta diferença. Porque o que está acontecendo com Timóteo aqui, ele vai identificar a pregação de Paulo porque ele aprendeu, porque ele foi orientado. Isso faz a diferença.
E isso vai fazer a diferença também na permanência, que é o ponto aqui, permanece, não é? Guarda, não negocia aquilo que você aprendeu desde criança. Percebe isso? Eu acho que o nosso alicerce, ele vai ser sólido se for bem construído. Se for bem construído, se for realmente algo na intenção de construir um edifício que seja ali intombável por qualquer tipo de vento que sopre sobre nós. Quem sabe pode ser que por causa dos tempos que nós temos vivido, de tanta correria, né? De tanta loucura, a gente não tem parado para realmente investir o nosso tempo na solidez do nosso conhecimento de quem é Deus, no nosso conhecimento de fato do que foi a revelação de Cristo. A gente vive bem para lá e para cá, realmente a vida anda muito acelerada, né? E o tempo, quem sabe, que a gente dedica para compartilhar, para sentar junto, para ler junto, para realmente construir uma coisa sólida acerca de quem é Jesus, pode estar ficando em segundo plano. E isso vai também fazer diferença em determinado momento da nossa vida. E não pensemos nós que isso só se dá na vida das crianças. Porque, convenhamos, somos crianças também. No conhecimento de quem é Deus, somos crianças. E a gente precisa realmente estar investindo tempo para crescer nele, para conhecer dele, porque senão o conhecimento que nós temos de Deus não vai ser suficiente para saber se a gente está negociando ou não, para saber se a gente está cedendo ou não. Como é que eu sei? Se eu realmente não sei. E aí a coisa fica realmente muito frágil. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você percebeu, naquilo que te convenceu, naquilo que foi ensinado, que você aprendeu de mim. Alguém que tem vida, que tem trajetória, que você sabe justamente que, apesar de todas essas perseguições, Deus me livrou de todas elas. Você sabe quem eu sou, Timóteo. E aí então, né, o texto clássico desta passagem, versículo 16, vai dizer o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Que toda a escritura que Paulo está falando aqui, que toda a sagrada letra que Paulo está se referindo, ele está se referindo ao que ele já falou antes. Você conhece o Antigo Testamento, te foi ensinado, mas não só isso, você conhece também aquilo que eu te ensinei. Embora haja uma discussão aqui sobre se o que Paulo está falando, que a escritura que é divinamente inspirada é só o Antigo Testamento que Timóteo leu, ou se isso abarca também os ensinamentos dele a Timóteo, essa discussão é uma discussão infrutífera, porque eu acho ingênuo achar que o Evangelho está limitado ao Novo Testamento, que não há Evangelho no Antigo Testamento. E há e muito. A graça no Antigo Testamento, há o Messias sofredor no Antigo Testamento, em Isaías, há a salvação de todos os homens em Zacarias. O Antigo Testamento não é uma porção separada do Novo, é uma porção só. E Paulo, quando está falando para Timóteo para que ele saiba, né, ou permaneça nas Sagradas Escrituras, porque elas são divinamente inspiradas, ele está, na verdade, falando de tudo isso. Tanto o livro de Moisés, o Antigo Testamento, quanto os ensinamentos dele, dos apóstolos de Jesus, que são, na verdade, a conclusão de um trabalho de revelação da parte de Deus aos homens. Não é só o Antigo Testamento, é tudo que ele realmente teve conhecimento aqui, de que o Antigo Testamento aponta para Jesus. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada. Vale aqui, quem sabe, uma pausa para a gente fazer uma pequena observação. A inspiração, ela é teologicamente o sopro de Deus, por isso inspirar, né? Deus sopra sobre o homem o seu conhecimento e o homem relata. Mas a inspiração não é algo que vai fazer com que o homem seja abduzido, né? Ou que perca aqui todas as suas cognições e como um médium do espiritismo feche os olhos e escreva o que Deus está dizendo. Não, Deus revelou aos homens, ou na verdade inspirou os homens a escrever, que é sobre isso que se trata,
mas ele não abriu mão da experiência que a pessoa teve. Ele não abriu mão das limitações do idioma que a pessoa tinha, justamente escrita, ou da cultura que a pessoa tinha. Ele usou com isso mesmo. A inspiração das Escrituras, ela é orgânica e não mecânica. Você vai ouvir muito falar sobre inspiração das Sagradas Escrituras, porque isso está sendo muito debatido hoje, né? Que há um movimento realmente tentando relativizar as Escrituras, dizendo que nem tudo é inspirado, algumas coisas são limitadas à cultura e a gente precisa, né, atualizar, reinterpretar. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que toda a Escritura é divinamente inspirada, é inspirada por Deus mesmo. Deus inspirou homens que tinham o Espírito Santo a produzir um conteúdo literário que é a revelação de quem ele é. Mas tem mais. A letra mata. Uma vez não sei se eu lembro de ter contado isso, ou melhor, não sei se já contei isso. No Rio de Janeiro, onde eu congregava, um pastor americano foi pregar lá uma vez. Eu não lembro o nome dele, bem gordãozão assim, grande, um homem grandão. E aí ele pregava cuspindo pra caramba, né? Cuspia pra caramba, cara. E ele um dia, num domingo lá, era uma cruzada evangelística, ele falava: a Bíblia sem o Espírito Santo não é nada. Eu jogava a Bíblia lá longe, cara. O pessoal ficava escandalizado assim, que jogava mesmo. Vum, e a Bíblia lá longe. Pá, pega pra mim. Pegava ele a Bíblia sem o Espírito Santo, vum, jogava a Bíblia lá longe. O pessoal, tá jogando a Bíblia. Ele exagerou ali, né, para chamar a atenção. Mas a letra mata. Se a gente for intérprete, escriba do Novo Testamento, isso mata. Isso gera discussões teológicas agressivas, divisões. Mas se nós formos, né, pessoas que entendem o Novo Testamento à luz da iluminação do Espírito Santo, que é diferente de inspiração. Iluminação é trazer luz, né, descortinar, aliado à nossa experiência com Deus, aí faz todo sentido. Sabe por quê? Eu acho que as pessoas confundem isso. Existe muito teólogo de gabinete, teólogo de biblioteca, que pega o que Paulo escreveu aqui, Romanos, Hebreus, livros maravilhosos, assim, sofisticadíssimos, de um nível intelectual absurdo, e ficam ali destrinchando aquilo produzido material, e se esquecem que a teologia de Paulo não foi produzida em uma biblioteca. A teologia de Paulo foi produzida sendo apedrejado. A teologia de Paulo foi produzida tendo que fugir, tendo que sofrer na carne, açoitamento, tendo que passar por naufrágio, porque o conhecimento de Deus se dá assim no nível intelectual, mas se dá também no nível da experiência. Não adianta ser um intelectual do Novo Testamento, encher a boca para falar de inspiração, revelação, iluminação. Isso qualquer livro de teologia tem. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que ela é proveitosa, perceba só, a textura, ela é divinamente inspirada, é a parte que a gente gosta, né? É inspirada, né? Proveitosa para ensinar, então ela entra no campo da intelectualidade, né? Do intelecto, ela ensina, ela repreende para que aquele que está caminhando numa direção destrutiva retorne, né? Por isso a repreensão, ela é também para repreender, para corrigir, para que realmente a mudança de atitude aconteça, né? Para instruir em justiça, mas ela tem um objetivo. Então, o versículo 16 não está isolado do resto, como a gente tanto vê aí, não, toda a palavra é divinamente inspirada. Parece que a Bíblia, ela é uma coisa assim, que sozinha ela dá conta de tudo, e não é bem isso. A Bíblia precisa de alguém para ler, precisa de alguém que tenha o Espírito Santo e seja iluminado para compreender. Ela precisa de alguém para falar dela. Eu não sei se a gente já conversou sobre isso aqui, mas nos discipulados a gente fala. As pessoas se convertem quando elas escutam o Evangelho da boca daqueles que possuem o Espírito Santo. A Bíblia sozinha, você até pode encontrar relatos de pessoas assim, que se converteu lendo a Bíblia, mas houve um trabalho anterior de pessoas que pregaram para ela. Porque o Espírito Santo não está aqui, está em nós, que em tendo contato com as Escrituras, somos convencidos pelo Espírito Santo e entendemos, porque sem ele não entendemos nada. E aí aquele pastor americano, né, joga a Bíblia lá, porque é isso, só sem o Espírito Santo não é nada.
Não representa nada. Um espírita lê e interpreta do jeito dele. Um islâmico lê e interpreta do jeito dele. O Ed Renekiewicz lê e interpreta do jeito dele. Mas não é do jeito do Espírito Santo que é necessário. Então Paulo está dizendo que a Escritura ela é proveitosa assim, mas ela tem um propósito. E ele vai dizer qual é o propósito, versículo 17. A fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A boa obra aqui é interessante, né? Porque a gente pensa boa obra, vem um monte de coisa na cabeça da gente. Boa obra é uma coisa muito abrangente. Mas a expressão no grego é muito interessante, porque quando ele fala de que o homem tenha capacidade e pleno preparo, é uma palavra só. É exartizo. É para que o homem seja equipado. O preparo aqui, né? E a capacidade é para que o homem seja equipado, com ferramentas, equipado mesmo. Essa é a ideia. Toda a Escritura é divinamente inspirada, né? E ele usa aqui para repreender, para corrigir, para instruir. Mas o propósito dela era produzir homens que sejam equipados para produzirem toda boa obra. Todo trabalho é a palavra no grego. Que trabalho é esse, gente? Paulo já disse aqui. Tu conhece a minha vida, Timóteo. Eu não sou um literalista. Eu não sou um teórico. Eu trago no meu corpo. Tu sabe as perseguições que eu passei. Por isso permanece. Mas não se iluda. Vai haver perseguição. Porque você conhece as Escrituras. Desde pequeno. Por isso você precisa guardar isso. Porque ela é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para orientar, para corrigir, para que seja algo no sentido de pedagogicamente conduzir o homem, mas ela tem um propósito: produzir homens de Deus equipados para o trabalho. Qual o trabalho? O trabalho que ele está convocando Timóteo para fazer, porque ele vai morrer. As Escrituras, elas não são, ou melhor, ela não é uma receita de como viver bem ou eticamente bem. As Escrituras, ela é divinamente inspirada para transformar o homem em nova criatura, em apregoador do Evangelho. É isso que ela faz. Ela não produz pessoas para ficarem sentadas em um banco inativas. Não é sobre isso. Ela não produz pessoas que não se sentem desafiadas a viver uma vida de devoção, de entrega. As Escrituras, ela é divinamente inspirada sim por Deus, e o seu objetivo é preparar homens e mulheres, equipá-los para o trabalho que precisa ser feito. Eu acho que isso aqui não é passivo, é ativo. Existe uma energia nesse texto, de um homem que dedicou a vida inteira ao Evangelho, está velho, vai morrer, sabe disso, mas olha para aqueles que foram os seus discípulos, agora está com vocês. E permanece aqui, não é fica aí se defendendo das heresias. Ouse, porque toda a Escritura, ela tem como objetivo produzir homens, equipá-los para o trabalho, a pregação do Evangelho. O Matt Damon tinha a cura para a doença da pandemia, e nós temos a cura para o problema que atormenta o homem, a morte eterna. No dia em que nós nos calarmos, acabou. Por isso nós precisamos entender que o desafio de Paulo é sermos pessoas ousadas, porque o conteúdo que trazemos em nós é justamente algo dado por Deus para a salvação da humanidade. Amém?